Oi, pessoal. Hoje, nesse momento, estamos finalizando, então, a prática da vida cristã. Estamos finalizando o nosso treinamento de fundamentos. Essa é a última lição. Não significa que não tem nada mais para fazer, não. Tem muita coisa para fazer. Talvez todas as coisas, as lições que precisam ser feitas, que talvez tu não fizeste ainda. É muito importante que tu faça as lições, que reúna com pessoas que possam discutir, com um líder que possa te explicar algumas coisas que, quem sabe, ficaram em dúvida. Mas também é muito importante saber que depois desse treinamento de fundamentos, nós temos o próximo treinamento. E o próximo treinamento é o treinamento de liderança. É o treinamento que nós aprendemos como conviver com uma família espiritual. Como conviver dessa forma verdadeiramente como igreja. E que nós entendemos que são as células. Agora, nós vamos passar a lição número 21, e que na verdade é um resumo de toda essa segunda parte de fundamentos. Um resumo para que a gente não se esqueça e se relembre daquilo que a gente estudou nessas últimas 10 lições que fizemos até agora, especialmente, das 4 práticas da vida cristã que são fundamentais: a oração, a palavra de Deus, o relacionamento, a comunhão e o evangelismo que nós temos, que nós precisamos fazer como cristãos. Isso começa a fazer parte da vida de uma pessoa, e é quando essa pessoa se torna uma pessoa cristã. Então vamos iniciar a lição número 21, mas eu não quero que tu esqueça que o objetivo que nós temos aqui é que tu compreenda que a tua vida precisa estar embasada na palavra de Deus. E a palavra de Deus que precisa ser o alicerce da tua vida. Então, resumindo, toda pessoa que foi salva e passou pelo novo nascimento em Jesus tem como característica a transformação dos pensamentos e atitudes. Então, toda pessoa que conheceu Jesus, que teve uma experiência com ele, automaticamente nós vimos, tem sua vida transformada. Todos os homens que se encontraram com Jesus foram transformados, a tal ponto da Bíblia afirmar que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Então, se nós tivemos uma experiência com Jesus, se nós estamos em Cristo, se Jesus veio habitar em nosso coração, nós necessariamente nos transformamos numa nova criatura. Aquelas coisas do passado, o pecado ficou para trás e agora nós somos novas criaturas. Para que o homem possa ser transformado e se tornar um discípulo do Senhor Jesus, é necessário que ele se envolva e desenvolva as 4 práticas fundamentais da vida cristã. Palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus, termos comunhão com a Bíblia, nós orarmos, essa relação com Deus, e agora a relação com o homem, temos comunhão e testemunharmos. Então nós temos uma relação com Deus e uma relação com os homens. Essas 4 práticas são como as 4 pernas de uma cadeira. Se nós temos uma cadeira, queremos sentar nessa cadeira, se haver apenas 3 pernas, provavelmente nós não vamos conseguir ficar muito tempo nessa cadeira e vamos cair. Para que a gente continue firme, nós precisamos ter essas 4 práticas em nossa vida. Vamos começar então. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro totalmente inspirado por Deus. É o próprio Deus falando ao homem, escrevendo uma carta para aqueles a quem ele tanto ama. Então a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem falar conosco. Ou seja, o próprio Deus falando ao homem. Deus falando contigo. Sim, Deus escrevendo uma carta pessoal para ti e para todo homem. A Bíblia é um manual que Deus deixou ao homem para este dirigir a sua vida. A Bíblia ensina, repreende, corrige, educa
o homem para que esse seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, se o objetivo da Bíblia é levar o homem à perfeição, a Bíblia precisa também ser perfeita. Então, como é que ela vai servir de base para aperfeiçoar, para nos levar à perfeição? Para que isso aconteça, ela também precisa ser perfeita. Então, o importante é que nós entendemos que a palavra de Deus é perfeita. Então, e por isso que ela nos leva à perfeição. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento refere-se às coisas antes de Jesus. E o Novo Testamento, às coisas sobre Jesus e que aconteceram logo depois. O Velho Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento são 27, formando ao todo 66 livros na Bíblia. A palavra de Deus é fiel e nenhuma das promessas que Deus colocou em sua palavra jamais falhou e jamais falhará. Por isso, ela é digna de inteira aceitação, ela é digna de que a gente creia nela, ela é digna que a gente confia nela. E quando nós confiamos na palavra de Deus, que é o próprio Deus, é que ela produz fé no coração do homem. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos escutando, lendo e escutando a palavra de Deus, isso está entrando em nós, entrando em nosso coração, entrando em nossa mente e gerando e produzindo fé no coração do homem. Através do conhecimento e prática das Escrituras, o homem alcança a maturidade em todas as áreas da vida. Então é isso. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus e colocamos em prática os ensinamentos, Deus nos aperfeiçoa em todas as áreas, a nós e a toda a sociedade. Porque Deus tem a resposta para todas as necessidades e para todas as ansiedades do homem. Inúmeras vezes a Bíblia afirma que o homem que se detivesse nos seus ensinamentos seria próspero e bem-sucedido por onde quer que andasse. Então, Deus, ele nos afirma, ele é contundente quando ele diz que se nós andarmos nos ensinamentos que ele nos deu, nós seríamos prósperos, bem-sucedidos e teríamos êxito em nossa vida. Uau! Quem não quer ter êxito? Quer ter êxito? Estude a palavra, viva a palavra, aplique a palavra na sua vida. Você vai ter êxito porque Deus não falou na sua palavra isso para que isso não acontecesse. Porque se isso não acontecer, ele deixa de ser Deus, porque ele se torna mentiroso. Mas como ele prometeu, ele precisa cumprir. Então, quando nós nos aprofundamos na palavra, aplicamos a palavra na nossa vida, nós começamos a ter êxito. A oração é a comunicação, o diálogo entre Deus e os seus filhos. Esta comunhão nos leva a gozarmos de todas as bênçãos que Deus tem prometido para aqueles que mantêm intimidade com Ele. Então, agora a oração é como que se fosse um diálogo entre Deus e os homens, ou melhor, entre os homens e Deus. Então, quando nós estamos orando, nós estamos nos achegando a Deus, mas Ele fala conosco também. Através da oração, Deus se move aqui na terra. As coisas que Ele nos deu estão nas regiões celestiais. Mas quando nós oramos, nós invadimos esse lugar e nós movemos esse lugar, as regiões celestiais e as regiões celestiais, as bênçãos de Deus saem daqui e se movem aqui para a terra. Para que a oração seja respondida e haja o mover de Deus, é necessário que peçamos segundo a sua vontade e em nome de Jesus. Então nós precisamos pedir as coisas para Deus. Se nós queremos resposta, Ele diz pedir e dar-se-vos-á. Então precisamos pedir. Ele disse, vocês precisam pedir, devem insistir. Sabe quando as pessoas não têm? Tiago escreve, você não tem nada?
É porque você não pede. Pedir, recebereis. Uau! Muitas pessoas não têm muita coisa. E por que não tem? Porque não estão pedindo para Deus. E eu quero te convidar a viver essa vida de oração, pedindo a Deus, dando graças e vivendo uma vida reta diante dele. Sempre precisamos pedir em nome de Jesus. E o que significa pedir em nome de Jesus? Pedir em nome de Jesus é como se ele estivesse pedindo. Nós não temos crédito diante de Deus para nós clamarmos por algumas coisas. Mas agora, nós não estamos pedindo em nosso nome. Nós estamos pedindo em nome dele. Porque ele tem crédito diante de Deus. Então, como nós viemos a Deus por intermédio de Jesus em nome dele, talvez Deus diria assim: não, tu foi muito relapso, rebelde, fez tanta coisa errada, não tem direito. E eu teria que dizer: Deus, é verdade tudo isso. Mas quando eu chego, mas eu não estou chegando, Deus, pedindo em meu nome. Eu estou vindo pedir em nome de Jesus. E Jesus tem crédito diante de ti. Deus disse: sim, Jesus tem. Ele foi obediente, fez tudo, morreu a morte de cruz, e foi fiel, não teve pecado. Então, Deus, eu estou vindo pedir em nome de Jesus. E por isso, eu sei que eu vou receber, porque Jesus tem crédito. Isso significa orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa orar através e pelo crédito que Jesus tem diante do Pai. Crer, viver de acordo com os mandamentos do Senhor, fazendo o que lhe agrada, e não quebrar os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, são orientações básicas para que as orações sejam respondidas. Então, preciso crer e viver segundo a palavra. Não existe postura correta para orarmos. Todavia, a postura de oração normalmente reflete o que está dentro do coração. A oração deve ser feita com sinceridade, humildade e perseverança. Quando nós oramos, então, não existe uma postura, se é ajoelhada, se é de pé, se é caminhando, se é sentado, se é deitado. Mas normalmente a postura que nós temos é a postura que está no nosso coração. Se nós orarmos ensoberbados, vamos ter uma postura de soberba. E Deus não quer isso. A nossa postura deve ser uma postura de sinceridade, de humildade e de perseverança. Ou seja, continuar até que recebemos aquilo que estamos pedindo. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos isso também. Vou falar de novo. Porque Deus diz: e continuem pedindo. Porque se vocês continuarem pedindo, eu sei que vocês estão crendo. Vocês estão crendo em mim, porque eu disse, Deus disse que iria dar. Então, se ele disse que iria dar, não pare de orar. Continue. Porque daí eu sei, Deus diz, assim, eu sei que vocês estão realmente crendo, porque vocês não estão desistindo. Alguém que não crê, logo desiste. Os elementos da oração, ou seja, como é que nós devemos orar no nosso dia a dia, darmos ações de graça, louvor, adorarmos, confessar os nossos pecados, interceder pelas outras pessoas e pedir, suplicar, além de ordenar, confrontando muitas vezes impedimentos e trevas. Então, oração tem uma forma, como pode-se dizer assim, um protocolo de como é que deveria de seguir no contexto da oração. Todo cristão deve ter tempo diário que mantém uma relação de intimidade com seu Senhor. O momento mais adequado para isso é pela manhã, momento esse privilegiado pela generosidade divina. Então, amanhã a Bíblia diz, de manhã é o melhor momento para nós orarmos. Todo dia nós devemos ler a palavra e devemos orar, todos os dias. A comunhão diária com Deus se consiste em leitura da palavra de Deus, meditação, ou seja, recitação da palavra, louvor e ações de graça, adoração, consagração, intercessão e petição e súplica. Essa é a forma de comunhão.
Se tu não tem costume de fazer isso, começa agora. Amanhã de manhã acorda 10 minutinhos antes. Diz assim, apóstolo, 10 minutos? Sim, começa com 10 minutos. Não começa com 1 hora ou alguma coisa assim, porque tu não está acostumado. Começa com 10 minutos. Depois aumenta para 15. Logo tu vai ter um prazer tão grande desse momento, como Davi dizia, minha alma anseia pela manhã, para buscar, para ter comunhão com Deus, assim como o guarda da noite anseia pelo despertar do dia. Ele ansiava para chegar esse momento. Nenhum cristão pode jamais ser bem-sucedido em sua vida cristã se não tiver um relacionamento diário com seu Deus, buscando sua presença com todo o seu coração. Então precisamos buscar a presença de todo o coração. O amor deve ser a principal característica recebida pelos homens na vida de um cristão. Então, o amor precisa ser aquela característica que as pessoas percebem, elas veem na nossa vida. A Bíblia diz, Jesus disse, que nós seríamos conhecidos pelo amor. E esse amor precisa acontecer. As pessoas precisam nos ver e perceber como nós nos amamos. O amor se caracteriza pelo espírito de servidão, quando nós servimos uns aos outros. Só é possível servir se estiver em comunhão uns com os outros, estando juntos. Então, se nós amamos, temos relacionamento, comunhão, e o que faz com que nós criamos um ambiente propício para servir um ao outro. Então, o amor, que é a palavra ágape no grego, gera comunhão, que é a palavra koinonia no grego, que por sua vez gera o serviço, que é a palavra diaconia no grego. E por que eu falo grego? Porque essa é a língua original que foi escrita o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. O amor serviçal é expresso na igreja através das mutualidades, que normalmente podem melhor ser praticadas na comunhão em pequenos grupos e pessoalmente, que em grandes celebrações. Então, esse amor que a Bíblia fala tanto, que nós seríamos conhecidos pelo amor, que Jesus disse que resume todos os mandamentos em apenas 2. Quais são os 2? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas. Agora Jesus está dizendo, tudo aquilo que eu falei se resume em amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, um cristão que vive a lei de Deus, vive aquilo que Deus estabelece, precisa necessariamente ter amor no seu coração. E como nós vamos demonstrar? Vivendo em comunhão para poder servir um ao outro. A comunhão com o povo de Deus traz a presença de Deus, perdoa os pecados e nos fortalece. Então, quando nós praticamos essas mutualidades, que é servir um ao outro, amar um ao outro, fortalecer um ao outro, preferir em honra um ao outro, admoestar um ao outro, né? E perdoar um ao outro, tudo essa relação de um ao outro, isso significa mutualidade. Quando nós fizemos isso, nós geramos a presença de Deus. Deus perdoa os nossos pecados e nós somos fortalecidos. A busca para podermos perceber que uma pessoa permanece em Cristo, a base, não a busca, a base para podermos perceber que uma pessoa permanece em Cristo é fundamentalmente no seu relacionamento de amor com os irmãos. Então, se nós quisermos ver se uma pessoa está em comunhão com Deus, nós temos que ver se ela tem relacionamento de amor com os irmãos, com as pessoas que estão do lado dela. Se ela não tem uma boa relação, está sempre brigando, está sempre encontrando problema, está sempre, não mostra amor, na verdade é uma brigaçada, é um tititi, e sempre querendo fazer uma coisa, sempre competindo, sempre intimidando, sempre. Nós sabemos que não tem amor. A comunhão fraternal e amor
ministra, ou seja, ela gera força, traz a bênção de Deus, liberta e supre nossas necessidades emocionais. Para se desenvolver uma comunhão sadia, é necessário ter um relacionamento baseado na palavra de Deus, ter uma atitude positiva, não negativa. Pessoas só gostam de falar coisa negativa, não. Atitudes e palavras negativas destroem o relacionamento. E ter uma atitude de humildade para servir, vencer as decepções que as outras pessoas podemos ter com as outras pessoas, e quem sabe algum ressentimento que alguém tenha gerado no teu coração. Assim precisamos perdoar. Sem perdão, não tem relacionamento sadio. O testemunho cristão consiste em mostrar e contar aos outros o que aconteceu em nossa vida, o que Jesus fez por nós e a nossa transformação ao encontrar Jesus. Então, o testemunho cristão, agora nós passamos a comunhão para o testemunho, ele consiste em mostrar e contar para as outras pessoas o que Jesus fez por nós quando nós encontramos Jesus e como a nossa vida foi transformada. Evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos. Individualmente, é levá-los a Cristo, seu Salvador e o seu Senhor. Então, evangelismo pessoal é falar daquilo que Deus fez conosco, em nossa vida, individualmente. Testemunho e o evangelismo é a ordem dada por Jesus a todo cristão. Então, ninguém pode ficar de fora. Diz, não, eu não sou chamado para ser evangelista. Talvez tu não seja chamado para ser um grande evangelista. Mas eu tenho certeza que tu és chamado com um bom chamado e com um forte chamado para que tu testemunhe do amor de Deus por tua vida e pela vida de tantas pessoas. O testemunho que damos pode ser através da nossa vida, ou seja, as pessoas perceberem que nós vivemos uma vida reta, diferente dos outros. E também pode ser através das nossas palavras, testemunhando aquilo que Deus fez por nós. Devemos, como cristãos, estar sempre prontos para explanar a razão da nossa fé. Então, sempre precisamos estar prontos. Não é assim, eu sei da história, é uma história que uma pessoa foi pedir para um cristão e disse assim, me fala um pouco desse teu Deus. E daí ele pegou esse moço e foi e levou para outro e diz assim, olha, aquilo que tu me ensinou, ensina para ele também. Não. Não são só alguns que sabem. Evangelizar, ou seja, dar um testemunho, isso todos nós, todas as pessoas, seja mais simples até a pessoa que tem mais conhecimento, todas as pessoas precisam testemunhar, falar o que Deus fez na sua vida e explicar porque eu creio, porque Deus é tão bom para mim. Um bom testemunho consiste em contar a respeito de nosso passado, falar do encontro com Cristo e dissertar de forma prática sobre os resultados desse encontro. Então, um testemunho, quando nós vamos falar para a pessoa, para alguém, aquilo que Deus fez por nós, agora é dividido em 3 partes. Primeira, aquilo como eu era longe de Cristo. A segunda coisa, como eu encontrei a Cristo. Qual foi a minha experiência que eu tive quando encontrei Jesus? E a terceira é como é minha vida agora. Como eu estou vivendo, o que Deus fez agora daquilo que estava tão ruim antes e o que Deus fez agora na minha vida. Ao evangelizar, devemos conduzir um momento através de 5 fatos vitais. O que significa esses 5 fatos vitais? São 5 passos que nós temos que dar. O primeiro, nós precisamos atrair as pessoas para Jesus, com o nosso testemunho dos outros, mostrando que Ele tem a solução, que Ele é um Deus bom, que Ele faz o impossível, assim por diante. Demonstrar a situação do homem, que todo homem pecou. E mesmo que Deus queira fazer, nós não conseguimos receber, porque o pecado nos afasta de Deus. Ele afasta o homem de Deus. Agora nós temos que dizer que existe uma solução. Qual solução? Jesus, ele fez a ponte, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele preparou tudo. Então, só podemos chegar a Deus por intermédio de Jesus, por esse caminho.
E agora levar as pessoas à decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar sua vida a Jesus e receber, por fim, quinto passo. Essa pessoa dar boas-vindas, abraçar, dizer bem-vindo a Cristo, bem-vindo agora, meu irmão. Agora tu faz parte desse corpo de Cristo. Então, por fim, após a pessoa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela necessariamente deve ser acompanhada a fim de se tornar um discípulo de Cristo. Esse acompanhamento comumente é chamado de discipulado. Então, a partir de agora, tu precisa ser acompanhado, estar junto. Eu sei que alguém, o teu discipulador, um líder, alguém que está junto já contigo, te acompanhando. Mas agora, isso de fato precisa se tornar realidade. Tu precisa ter alguém como um pai espiritual, uma mãe espiritual, que está junto contigo para te conduzir a crescer na tua vida de fé, não perdendo tempo, mas crescendo quanto antes e quanto mais rápido possível. Bem, assim encerramos o nosso treinamento de fundamentos. Eu quero te lembrar, próximo treinamento, que é o treinamento de liderança, esse treinamento, agora sim, vai te preparar para que tu seja um homem e uma mulher maduros na vida com Deus. Por isso tem esse nome, liderança. Te prepara para ser uma pessoa de valor, uma pessoa distinta, uma pessoa especial, uma pessoa com distinção, uma pessoa com êxito, com vitória na tua vida. Uma pessoa madura em Deus. Então tu não pode parar por aqui. Precisamos continuar até o fim de nossa trilha de treinamento. E a partir de agora, tu precisa saber, muito claro, o quê? Tu tem princípios, precisa viver nos princípios de Deus. Cada um dos princípios, quando tu tem os princípios de Deus, te dão força, te fortalece. Pessoas que não têm princípios, logo vêm as situações difíceis e caem. Os princípios são como uma rocha para a nossa vida. Nos dão sustentação, nos dão firmeza. É como se fosse uma estaca que quando vem um vento terrível, nós podemos nos segurar ali e estar firmes e o vento não nos abater porque estamos firmes. É como que algo em que nós podemos nos segurar. Então viva os princípios de Deus. Viva essa base. Viva esse fundamento da palavra de Deus na tua vida. Não das tuas ideias, nem dos teus pensamentos, não daquilo que tu acha que é melhor, mas sim aquilo que a Bíblia diz, o que é melhor. E ela sempre vai cumprir com aquilo que ela fala. Deus sempre irá cumprir com aquilo que ele fala. Não tenha medo que Deus irá te abandonar. Não tenha medo que tu venha a te assegurar nele e depois, quem sabe, tu podes ter decepção. Deus nunca irá te decepcionar. Nunca, nunca. Ele sempre te levará a um passo adiante. Sempre te levará a ser um homem com êxito. E como nós lemos antes, o objetivo da Bíblia é que tu seja um homem, uma mulher perfeita. O objetivo é te aperfeiçoar, para que tu seja cada vez mais parecido com Jesus. Foi um prazer nós estarmos juntos nesse treinamento de fundamentos. E não desista, vamos continuar, vamos até o fim no treinamento de liderança. Te envolva agora, pegue a nova apostila e nós vamos adiante no nosso treinamento. Deus te abençoe demais, foi um prazer nós termos estado juntos nesse momento tão precioso que é esse treinamento de fundamentos. Paz e graça seja contigo, bênção de Deus.